Olá, muito boa tarde. A Europa está a condenar os jovens à pobreza. O trabalho precário e os baixos rendimentos são fatores denunciados pelo relatório da Caritas, que hoje queremos analisar com Graça Franco, que é a diretora de informação da Rádio Renascença. Para já ficam os temas que fazem a atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A Quaresma do Papa inclui um momento de paragem. O retiro, longe do Vaticano, foi este ano orientado pelo padre e poeta português José Tolentino Mendonça, a quem Francisco agradeceu pelas suas meditações sobre uma igreja para todos. O Papa e seus colaboradores mais diretos despediram-se de Aricia, nos arredores de Roma, e voltaram ao Vaticano. Depois do retiro veio a agitação. Francisco visitou uma paróquia na periferia leste da capital italiana, onde se viveram momentos de oração, encontros com jovens e idosos, doentes, pobres e imigrantes. A festa estava preparada há vários dias e, apesar da chuva, centenas de pessoas acompanharam o Papa no segundo domingo da Quaresma. Andiamo avanti in questa Quaresima con queste due cose. Nelle prove ricordare la gloria di Gesù, cioè quello che ci aspetta, che Gesù è presente sempre, con quella gloria per darci forza. E durante tutta la vita ascoltare Gesù. Cosa ci dice Gesù? Nel Vangelo, nella liturgia, sempre ci parla, o nel cuore. Uma das imagens mais habituais na Semana do Papa é a missa matinal na capela da Casa de Santa Marta. Homilias curtas e mensagens fortes para todos os católicos. Nelle riunioni che noi abbiamo, forse un pranzo, qualcosa sia, pensiamo di una durata di 2 ore. Di quelle 2 ore, quanti minuti sono stati spesi per giudicare gli altri? As imagens que chegam da Síria têm impressionado o mundo e o Papa não poderia ficar indiferente. Primeiro, um apelo ao cessar-fogo humanitário e a denúncia do que classificou como conflito desumano, em particular com a recente explosão de violência na região do Ghouta Oriental. Esta quarta-feira, um pedido de oração na audiência geral. Rivolgo un cordiale saluto alle persone di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Siria, dalla Terra Santa e dal Medio Oriente. Terra martoriata questa, E dobbiamo pregare per questi fratelli che stiano in guerra. E per i cristiani perseguitati che vogliono cacciarli via di quella terra. Preghiamo per questi fratelli e sorelle nostre. Por causa do frio que pintou de branco a cidade de Roma e o Vaticano, a audiência pública desta semana decorreu no Auditório Paulo VI. Um encontro que incluiu um momento português. 2 bordadeiras da vila de Óbidos ofereceram ao Papa Francisco uma casula bordada à mão. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. O Apostolado do Mar é uma obra internacional da Igreja Católica que acompanha os profissionais ligados à atividade marítima e em Portugal aposta na sua revitalização. Desde a idade de 11 anos que fui para o mar, em princípio como moço,
e depois passei a camarada. Andei em Marrocos muitos anos, cheguei a ir à Mauritânia. Que memórias é que tem desse tempo? Ao princípio o mar para a gente era muito difícil. Os barcos não tinham condições para andarmos lá embaixo em Marrocos. Agora, por fim, já estavam modernos. Naquela altura é só o Senhor ajuda, o Senhor abranda o mar, o Senhor guia aqueles homens que andam no mar, o Senhor traz-os a terra salvos e sãos e salvos. O apostolado do mar existe em Portugal desde 1935 e está presente em várias praias portuguesas, atuando principalmente no sector da pesca. Numa profissão de alegrias e tristezas, o movimento partilha o espírito de dinamismo cristão com as famílias do mar. É gente com uma fé profunda, uma fé profunda, uma coisa enraizada até ao tutano. Os marítimos são pessoas muito religiosas, muito. Se calhar, olha, por lidarem diretamente com a grandeza da natureza, por lidarem diariamente com o sofrimento também e com a dureza da vida, e a gente que percebe que Nosso Senhor está por trás. Brincar com o mar, os banhistas no verão, ainda mesmo assim ficam lá. E nós pescadores que sabemos a qualidade do mar, não queremos brincar com ele. Por isso temos que ter muita fé, mesmo muita fé, que eu tenho. Eu tenho fé na Nossa Senhora do Salmeiro. Eu tenho fé, ela já me limpou de muitas coisas. Na pesca local cheguei a ver a morte por 2 vezes, eu e mais outros colegas. Um dia que ficou marcado foi na passagem do ano em 1964, onde nós vínhamos entrar com o nevoeiro. Naquela altura os navios, os barcos já eram a motor, mas debaixo de um temporal e debaixo do nevoeiro não havia radares, não havia nada, e apanhámos umas voltas de mar e o mar levou 2 homens ao mar e meteu-os dentro do barco outra vez. Não há pescador nenhum que não tenha fé. A gente, quando parte para o mar, vamos com o Senhor nas mãos. Ele é a nossa salvação. Ele ia para o mar, mas era para o bacalhau, para a Terra Nova, 6 meses. E eu fiquei em casa da minha sogra, depois nasceu o meu filho mais velho, e eu ficava aos mercês da minha sogra. Então ele vir outra vez, graças a Deus, mas estávamos sempre sobressaltadas, sem sabermos se estavam bem, se não estavam, porque era um tempo sem a gente saber e só tínhamos às vezes por acaso uma cartinha, um telegrama, não tínhamos mais nada. O primeiro grande encontro que reuniu o Apostolado do Mar em 2018 foi um retiro dedicado ao tema da família, a partir da exortação do Papa Francisco, Amores Laetitia, com momentos de oração e reflexão. Tanto quanto me parece, o que vão-me dizendo é que vem de encontro e tem a ver com a realidade concreta deles. Portanto, todos nós nascemos numa família, crescemos numa família e vivemos numa família, seja ela como for, e são temas transversais a toda a vida cristã. A família também tem muita importância no dia-a-dia deles, das pessoas que vão ao mar, de os acolher, de sensibilizá-los e também irem ao encontro, o casal e os filhos, irem à igreja, porque isso é um testemunho que eles vão dar como marítimos, como família. Os jovens são uma oportunidade de trabalho e as tradicionais festas dos marítimos boas possibilidades para dar a conhecer em profundidade este organismo. Nós temos de sensibilizá-los, e eu tenho um exemplo, também sou o presidente da Comissão de Festas Nossa Senhora de Troia, e vai muita juventude. É nestes aspectos, nestas festas, que nós também temos que começar a cativar, temos que lhes chamá-los à realidade, dizer, olha, não é só a festa, mas está aqui, nós estamos aqui, tem um sentido religioso, não é só um sentido de festa, mas além de ser festa, mas temos de ter sentido, de dizer, olha, isto é um sentido de nós acolhermos esta festa como uma festa com fé que vocês têm. A obra que acompanha os profissionais ligados à atividade marítima está implementada de norte a sul de Portugal, em Viana do Castelo, nas Caxinas, em Aveiro e Buarcos, na Nazaré e São Martinho do Porto, também em Peniche, na Fuseta, em Sesimbra e Setúbal. E é importante a Igreja também dizer às pessoas, olha, nisso que é o teu contexto profissional, social, eu estou contigo.
E, portanto, a Igreja dizer isto é a mesma coisa que Jesus dizer isso. Naquilo que tu estás a viver, nas alegrias e nas dores, eu estou contigo. Vamos a todo lado encontrarmos uns com os outros, que assim é que a gente aguenta o movimento, não é? Encontrar-nos um com o outro para perguntar-se como está doente. Algumas mulheres, e alguns já têm morrido, muitos. Os que eu conhecia, alguns já foram. O Apostolado do Mar integra o Secretariado Nacional da Pastoral da Mobilidade Humana. As próximas grandes datas de encontro são a Festa das Praias, em Caxinas, a 4 de junho, e a Reunião Nacional do Movimento, marcada para 10 de julho, em Fátima. Já sabe que é em agência.eclesia.pt que pode encontrar estes e outros temas da atualidade. Agora olhamos o relatório da Cáritas, apresentado esta semana e no qual o secretário-geral da Cáritas Europa denuncia uma generalização do trabalho precário que impede os jovens de projetarem o seu futuro. Graça Franco, boa tarde, obrigado por estar connosco uma vez mais. É um relatório da Cáritas que aponta o dedo a uma situação muito sensível, não é? Realmente é uma geração de jovens que muitos dizem que é a primeira que vai viver ou começa a viver pior do que os seus pais. E se nós cruzarmos até os dados com outros relatórios, nós vemos que a situação é grave para toda a juventude e ainda é particularmente mais grave para aqueles que estão entre os 26 e os 29, ou seja, aqueles a que apanharam, no fundo, totalmente a crise na altura em que deveriam entrar no mercado de trabalho. De qualquer forma, este relatório é muito interessante porque é um verdadeiro pacto de regime, é uma proposta que elenca 5 setores a combater, portanto, no fundo, garantir salários dignos, porque há uma pressão para que os salários sejam muito baixos e, neste momento, já há cerca de 1/3 dos jovens que está em risco de pobreza, quer na Europa, quer em Portugal. Em Portugal é um bocadinho pior ainda do que na Europa. Depois, combater, de facto, a precariedade, os vínculos que muitas vezes surgem até de medidas que são, digamos, boas inicialmente, porque são estágios, por exemplo, profissionais, mas que depois não garantem nem a passagem aos quadros, nem sequer, porque muitas vezes terminam antes do prazo para garantir o subsídio de desemprego, e isso em Portugal, por exemplo, piorou, porque os primeiros estágios garantiam pelo menos esse acesso, porque eram de 12 meses e depois foram encurtados para 9 meses em 2016 e, portanto, nem sequer esse subsídio de desemprego é garantido pelos estágios profissionais, embora em si mesmo, pelo menos um estágio é sempre melhor do que estar completamente no desemprego. Depois é garantir o acesso a uma habitação digna. Há mais de 1/3, há 33% dos jovens, e isto também é comum aos jovens portugueses e aos jovens europeus, que se defrontam com uma sobrecarga de encargos de habitação. A quinta, digamos, medida seria ainda um incentivar da participação cívica dos jovens. E isto é muito importante, porque sem essa participação cívica temos, no fundo, uma juventude que aliena boa parte dos seus direitos. Em Portugal há um país ainda mais envelhecido do que na Europa, há uma taxa de abandono escolar que, embora tenha vindo a decair fortemente ao longo de muitos anos, subiu ligeiramente de 2015 para 2016, que é o último ano em que temos essa taxa de abandono, e que está 4 pontos acima, é 14% atualmente, mas está 4 pontos acima daquilo que é a média europeia, e, portanto, há um abandono escolar grave. E soma-se a esse abandono escolar muito grave também o facto de haver uma falta de adequação dos níveis de qualificação àquilo que é a procura no mercado de trabalho. Ou seja, claro, um jovem que é licenciado e acaba em caixa de supermercado não reconhece o seu esforço foi recompensado. Estamos a falar de uma Europa envelhecida, onde a renovação de gerações é dramática, não acontece. E olhando
num espírito económico, deveria ser ao contrário. Parece haver aqui uma contradição. Ou seja, se há poucos jovens, eles deviam ser mais valorizados, não é? Deviam estar a viver bem e serem muito disputados pelas empresas. Como é que isto não acontece? Como é que isto não acontece? Bem, não acontece porque as próprias empresas, no caso português sobretudo, aí há uma certa diferença com a Europa, porque nós temos jovens menos qualificados, que mais abandonam a escola. Houve alguns programas de sucesso que também estão citados neste relatório. Como o Retomar, que levou cerca de 500 jovens não é muito, não é? Mas sempre fez com que eles regressassem à escola. Mas o que acontece é que nem as empresas estão habituadas a recrutar com base nessas qualificações, nem as qualificações que são muitas vezes dadas nas escolas estão adequadas àquilo que é a procura das empresas. Portanto, nós temos um sistema que vocacionalmente é muito pior, por exemplo, do que o alemão. Na Alemanha há uma grande empatia entre escolas, entre universidades e entre empresas e entre a procura dos próprios jovens, ou seja, cada jovem segue não demasiado cedo, porque demasiado cedo o jovem não sabe escolher, não é? Portanto, se nós encaminhamos... E é o que acontece cá, que ao 9º ano têm que optar exatamente, por duas áreas. 10 anos, só porque têm um sucesso escolar mais reduzido, viramos logo para uma área profissional em que ele não está também nada empenhado, nem nada motivado, isso também não resolve o problema, não é? Agora, nem todos têm que ir para uma universidade com estudos clássicos. Podem ir para universidades com estudos que não sejam de literatura, que sejam de engenharias, de técnicas, disto e daquilo, e que podem depois ingressar num mercado de trabalho em que faça sentido as suas qualificações com a procura. Já se fala há muito tempo do aproximar das necessidades das empresas às universidades, aos politécnicos, para que digam o que precisam, não é? Para adequar um pouco o ensino às necessidades do mercado de trabalho. É verdade, mas aquilo que acontece não é bem isso. O que acontece é que nós estamos presos em armadilhas, e são armadilhas geracionais, ou seja, os ricos que vêm de famílias ricos serão, ou grandes potencialidades de serem ricos serão. E os pobres que vêm de famílias pobres, digamos que pobres serão porque não terão oportunidade de subir na escala social. E o nosso sistema de ensino é particularmente daqueles que não ajuda essa mobilidade. Ou seja, que não compensa aquilo que são a falta de condições naturais que os jovens teriam para se desenvolver. Porque nós não nascemos, só porque estamos em famílias ricas, com mais capacidade de ser doutores do que os que nascem em famílias pobres. Simplesmente, uns têm um bom ambiente para desenvolver as suas capacidades e os outros não têm esse ambiente. Portanto, deveria ser, digamos, os poderes públicos, com determinadas políticas públicas, a compensar a desvantagem. E isso não está a acontecer. Não está a acontecer também em toda a Europa, é verdade. Ou seja, isto não é um problema estritamente português, mas é um problema muito mais grave no sistema português do que noutros sistemas de ensino. Nós temos a ver, por exemplo, que na Finlândia, um dos casos de grande sucesso do sistema finlandês é que todas as disciplinas são postas em igualdade de circunstâncias, ou seja, tem-se artes, tem desporto, tem-se, digamos, aquilo que nós equivaleríamos a uma espécie de trabalhos manuais, portanto, desde a carpintaria a tratar dos tecidos, etc. E é impossível que os alunos, entrando neste sistema, não sejam bons em alguma coisa e não se sintam, às vezes, os melhores em alguma coisa. E podem sempre optar, não é? Isso podem optar. Exato. E em pé de igualdade. Quem é muito bom em artes é visto como, ou muito bom em música, como quem é muito bom em literatura. Nós aqui, quem é bom em matemática e português é fantástico, não é? Sim. E quem toca música ou escolhe artes ou é muito bom mecânico, parece, na escala social, ser menor do que outro. E isto é uma cultura que se tem que combater. E o que é extraordinário neste relatório, deixa-me só dizer, Henrique, é que é um verdadeiro pacto de regime. Ou seja, tem 5 setores. Nos 5 setores identifica várias medidas. Até diz quais são as desvantagens de algumas medidas. E quem é que se pode empenhar e que fundos é que se podem encontrar para estas medidas. Portanto, digamos, está aqui uma basezinha para a sociedade civil pensar com as várias instituições muito bem. E era por aí que eu ia, porque é um estudo da Caritas Portuguesa que se associa e conjuga a sua investigação com um estudo mais vasto da Caritas Europa, portanto tem peso, estes dados têm peso e terão que ter, ou deverão ter repercussões na União Europeia, não é?
Bem, esperemos que sim, e que sobretudo não fique na União Europeia enquanto entidade assim abstrata, quer dizer, que se venha aqui ao terreno. Claro. Até porque isto conjuga duas coisas, a observação, ou seja, aquilo que são os testemunhos de muitos jovens, e de muitos jovens, neste caso aqui em Portugal, que são jovens portugueses, que contam, por exemplo, como é que estando a estudar fora da sua cidade, a ter de pagar residências caras, por exemplo, todos os mestrados e doutoramentos em Portugal são pagos. O que é que isso significa? Que, a partir de uma base, que são 3 anos de licenciatura, aquilo que equivale a Bolonha, não é? Os nossos jovens, a maioria dos nossos jovens, 30% está em risco de pobreza. Portanto, só esses 30% já estão incapacitados de continuarem os estudos, pelo menos para o nível de mestrado ou ao nível de doutoramento. E, por outro lado, aquilo que são os apoios do Estado, são apoios de Estado que têm um funil tão estreito, que a maior parte daquilo que se chama a classe média baixa ou mesmo a classe média, em alguns casos, não pode ter acesso. Portanto, afunila ali e significa que aquilo que seriam ajudas, ficam ajudas para um nicho muito pequeno de... E são cada vez mais os jovens que não têm, então, acesso a condições mínimas de vida, como seria de esperar e expectável numa Europa como esta que vivemos, que habitamos, mas que tem e evidencia muitas carências. Muito obrigado, Graça Franco, por ter estado uma vez mais aqui no programa Eclésia. Os jovens na Europa precisam de um futuro. É o relatório da Caritas que é muito crítico à forma como a Europa está a lidar com as novas gerações. A terminar, lembro que mais logo pode ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É na Antena 1 quando forem 22h45. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Temos um plano conjunto para cuidar da casa comum. Viver em harmonia, ouvir os outros, cuidar da natureza, participar em causas sociais e humanitárias. Faça parte deste plano e apoie a missão da Caritas. De 1 a 4 de março, participe no Peditório Nacional. Caritas, uma só família humana. Cuidar da casa comum.